Você lê mangá nacional? Você ao menos sabia que brasileiro também faz mangá? E se tivesse que apostar, apostaria que eles são bons ou ruins? Hoje eu vou te contar um pouco sobre mangás brasileiros. E esse vídeo só está sendo possível graças ao Young Hearts, um mangá nacional grátis que pode ser lido direto do celular ou computador. Young Hearts conta a história de um jovem de 22 anos que entra no submundo cheio de poderes e perigos da cidade de São Paulo. Se você curte shonen e seinen, clica no primeiro link da descrição ou do comentário fixado para ler o capítulo duplo de estreia desse mangá. No início de 2020, geral fez uma retrospectiva da década. Eu resolvi fazer algo parecido, apesar de já estar meio atrasado para a festa. Vou contar a minha experiência de 2010 até o final de 2019, comentando e analisando rapidinho os mangás brasileiros que mais me impactaram nesses anos. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar se mangá nacional é bom. Vamos primeiro entender a perspectiva desse vídeo, conhecendo um pouco do narrador de 10 anos atrás. Eu estava me preparando para o vestibular e já tinha certo gosto pela leitura, principalmente livros de fantasia de autores internacionais. Mas mangá não era algo que eu me interessava tanto assim. Eu consumia quando não dava para consumir o anime, ou se eu fosse muito fã da série. Tô falando isso porque é capaz de vocês perguntarem: ah, mas por que você não falou de tal mangá? Por isso, já fica aqui avisado que essa é a minha experiência, a de alguém que na época tinha certa preguiça de ler mangá. E também não vou falar de todas que eu li, só as que me impactaram mais. Eu também acho importante resumir o cenário brasileiro de mangás nacionais antes de 2010, pelo menos na minha visão. Holy Avenger foi o maior sucesso comercial que tivemos até essa data, e foi relançado várias vezes em edições cada vez mais luxuosas. A série começou a ser publicada em 1999 e durou até 2003, acumulando 42 volumes. E é isso. Bem, talvez eu esteja sendo muito simplista. Existiram diversas iniciativas para publicar algo, mas nada teve o impacto de Holy Avenger. Até 2011. Mas antes, vamos falar de um mangá digital publicado de graça lá em 2008. Nesse ano, uma série chamada Pirate's Tales começou a ser publicada online. Na real, eu não sei se foi em 2008 igual o autor diz, ou 2004, igual a data da primeira postagem diz. Lembro que o primeiro contato que eu tive com isso foi na forma de várias tirinhas. Eu li algumas coisinhas, mas acabei não me interessando, por algum motivo. Só que pensando em retrospecto, Yuri, o autor, foi um pioneiro, pelo menos aqui no Brasil. Ele disponibilizou a obra de graça na internet, e ganhou dinheiro de outras maneiras, como a venda de broches. E eu já até vi pessoas usando eles em eventos de anime. Só que, diferente da minha memória, pelo jeito, a série era como um quadrinho mesmo, e não só tirinhas. E ela durou muito tempo, parando de ser publicada em 2014, sem uma conclusão. Vamos pausar o Pirate's Tales por enquanto, e vamos para 2011. Por algum motivo, esse ano foi basicamente o ano para o mangá nacional. Pelo menos é o que parecia para o jovem eu, no terceiro ano do ensino médio. E meio que foi um ano importante mesmo. Minha teoria para esse ano ter sido um grande boom nos mangás nacionais foi o fato do anime de Bakuman ter sido lançado em 2011, e o mangá também já estar sendo publicado no Japão desde 2008. Será que teve alguma relação? Pra falar a verdade, eu não lembro muito bem como começou meu contato com obras nacionais. Mas sei que em um dia, acabei entrando em um grupo no Facebook de quadrinistas do Brasil, que acabou dando nascimento à Ação Magazine, que foi chamada por muitos de Shonen Jump brasileira. Ou foi algo parecido com isso, não lembro direito. Mas o que é o mangá nacional? Mangá nacional é, bem, um quadrinho que segue a estética visual e narrativa dos mangás japoneses. O ritmo da história é semelhante, assim como a estrutura narrativa, a maneira que os gêneros são classificados, enfim. Assim como o mangá japonês, o mangá nacional é, por definição, uma revista em quadrinhos. Mas o termo HQ possui uma estética e formato associados, que não condizem com o que eu vou falar aqui. Enfim, 2011 foi um ano onde duas coisas chamaram a minha atenção: Ação Magazine e LED. LED é um mangá que se passa no universo de Tormenta, o mesmo de Holy Avenger, e ele começou a ser publicado em 2011, totalmente online. Só que, diferente de Pirate's Tales, LED foi além.
Foi além montado nas costas de uma grande editora de quadrinhos e RPG, que já tinha uma base de fãs enorme derivados do RPG, livros, quadrinhos, que compartilhavam o mesmo universo? Sim, mas o fato é, LED foi além, e começou a publicar edições físicas que compilavam e, se não me engano, melhoravam os capítulos que eram publicados online. Eu acabei não lendo na época. Acho que o motivo foi similar ao Pirates. Eu não gostava de ler mangá no computador. E ler no celular era fora de cogitação. Tela pequena, celulares lentos, pouco espaço. Para vocês terem uma noção, não tinha nem WhatsApp nessa época. Enfim, LED acabou fazendo sucesso. E eu, em 2018, acabei comprando todas as edições e lendo tudo. Eu curti demais o mangá e ele ainda tá em andamento. A história tem um ritmo legal, a quadrinização é bem feita, o enredo é interessante e a arte é incrível. Realmente é um produto que você imaginaria vindo de fora, mas é daqui, 100% nacional. Ah, e uma curiosidade que me deixou meio triste. Eu achei uma matéria onde a editora diz que todos os capítulos estão e sempre estarão disponíveis online para serem lidos. Mas se você tenta entrar no link do site que eles oferecem, dá servidor não encontrado. Eu, pelo menos, não achei nenhum outro site oficial para ler. Talvez eu tenha sido burro e não tenha encontrado mesmo. Bem, o negócio cresceu, e eu entendo que virou mais um produto físico do que digital. Mas poxa, poderiam manter uma das características que fez ele ser um sucesso, né? Afinal, estamos no mundo digitalizado. Agora, vamos falar de algo que animou o meu 2011 de maneira inigualável. Ação Magazine. Lembra que eu falei do grupo de autores? Então, lá se reuniam autores, fãs, curiosos, tudo. Todos querendo ver de perto essa iniciativa de uma revista no molde japonês. E essa animação toda deu origem até a outras revistas do mesmo estilo. Meio que depois que eles deram o pontapé inicial da ideia, alguns outros grupos também acabaram fazendo as suas versões, tipo a revista Manga Pride. E mesmo que elas fossem mais amadoras, era muito legal ver a paixão que a galera tinha. Se você conhece alguma revista nesse estilo que é publicada até hoje em dia, fala pra mim aí nos comentários. Voltando à Ação Magazine, Alexandre Lancaster, o cabeça do projeto, juntou vários autores e começou a arquitetar o lançamento da revista física. Isso na época foi algo grande no mundo dos autores independentes. Uma iniciativa nova, sem editora famosa por trás, lançando uma revista física pro Brasil todo. Cara, isso era impensável. Toda a comunidade ficou agitada e diversos sites fizeram notícias sobre isso, tipo o Omelete. Ser roteirista, desenhista, quadrinista parecia um sonho mais próximo para todo mundo. E eu fiquei muito animado com todo o movimento e criatividade dos autores do grupo. Todos conversavam, trocavam opiniões e faziam contatos para possíveis parcerias. Então chegou o momento. A primeira edição foi lançada. Se me lembro bem, houveram alguns trancos e barrancos no processo. Na real, no processo de publicação de todas as edições, sempre tiveram problemas. Esses problemas iam além dos de logística e distribuição. Pelo jeito, aconteceram problemas internos entre a equipe e os autores. Até hoje, eu não sei o que rolou. Se você souber, conta pra mim. Só que nada disso importava. Eu fui em uma banca de jornal qualquer do meu bairro e lá estava ela. A revista que eu sempre sonhei, a Shonen Jump brasileira, Ação Magazine. E o melhor, por R$ 9,99. Na real, eu nem sei se eles gostavam desse termo. Afinal, eles estavam tentando desenvolver uma identidade nacional, e botar um apelido desses já colocava uma pressão enorme neles. Mas pô, olha a capa. Vai dizer que eles não estavam tentando seguir um modelo de poluição visual absurdo da Shonen Jump. Enfim, pra mim, o termo é um elogio. Agora eu vou falar rapidamente de cada mangá que tinha na revista. Eu reli todos os quadrinhos que eu vou comentar nesse vídeo, mas as análises desse vídeo não vão ser profundas. Se você quiser saber sobre as técnicas de escrita e narrativa para se criar ou analisar algo, dá uma olhada aí nos vídeos que eu deixei no card. Vamos começar com o carro-chefe da ação, Madenka. Madenka era o que eu posso chamar de Naruto brasileiro. Não porque tinha ninjas ou coisas do tipo, mas porque tinha a cara do shonenzão que podia fazer sucesso. A história se passava em um Brasil fantástico, estilo Dragon Ball, com pessoas meio animais andando por aí. Existiam também várias criaturas legais que eram uma releitura bem jovem e animificada do folclore brasileiro, que sinceramente me pegou direitinho. O mangá sofria um pouco com o ritmo.
muita falação e pouca pancadaria, mas até o final ele melhorou. Jairo. Essa história foi uma surpresa legal. Um mangá de esporte que eu achei que não ia curtir, mas que teve várias cenas legais de impacto. A arte sofria às vezes e tinha um estilo bem único, mas achei que a história tinha o que precisava, umas porradas bacanas e um drama bem feito. Em alguns momentos a história ficava meio confusa, eu não sabia se era presente ou passado, mas fora isso foi uma leitura bem agradável. Tunado. Bem, eu não curto carros, não é minha praia, e Tunado é basicamente Initial D em São Paulo. Só que o desenho das pessoas eram muito paradões, sem dinamismo. Os carros, pelo menos, são muito doidos e passam a sensação de velocidade. Infelizmente a história é muito fraquinha e os personagens nada carismáticos. Rapsódia. Olha, esse tinha um traço bem bacana e muito bem feito. Algumas cenas dinâmicas, perspectivas legais e tudo mais. Esse era outro dos possíveis carro-chefes, na minha opinião, inclusive por ter aquele famoso mundo de fantasia genérico. Mesmo que fosse algo já contado 1000 vezes em todos os lugares, com uma arte legalzinha e muitas lutas, acho que os leitores da revista dariam uma oportunidade. Expresso. Ah, Expresso. Esse eu tenho muita coisa pra falar, mas vou ter que resumir muito, então vamos lá. A chamada é igual a de One Piece, basicamente, só que com inventores. Sinceramente, eu deixo isso passar. O protagonista se acha um gênio, mas no final é só um cara arrogante que quer dar lição de moral em todo mundo. A roupa de combate do protagonista é feia e zoada. A história se perde colocando muitas narrativas em pouco tempo, e depois tem páginas e páginas de exposição para explicar tudo o que aconteceu. Mas mesmo com tudo isso, a história tinha um tema que dava para ser aprofundado. Brasil Steampunk. Esse mangá foi o que mais me animou inicialmente e depois me decepcionou. Assombrado. Esse aqui tinha uma cara bem japonesa às vezes, mas em outras parecia bem brasileiro, mas eu não falo isso de maneira ruim. A história é sobre um garoto gênio e um adulto mulherengo, e os dois têm um escritório para resolver casos paranormais. Todas as questões técnicas são boas, e foi uma leitura simples, mas agradável. Como apareceu uma vez na revista, não tem como analisar profundamente, mas se os próximos casos fossem interessantes, eu acho que tinha potencial. E a última história da Ação Magazine foi feita por um autor que não era da revista. Na terceira edição, o resultado de um concurso de novos talentos que foi anunciado anteriormente foi publicado, e tenho que dizer, isso foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram graças à Ação Magazine. Eu lembro que na época li todos os trabalhos nomeados, e realmente foi muito legal ver os talentos escondidos aparecendo. O mais bacana é que a maioria esmagadora desses autores estava no grupo, e dava para bater papo com eles diretamente. E pelo menos 2 participantes permaneceram firmes no mundo dos mangás. Kaji Orochi, mais conhecido hoje em dia como Kaji Pato, que ficou em segundo lugar com Pet Sematary, que eu lembro que eu curti muito, e o vencedor, Max Andrade, com Pré, o drama da escolinha, que depois publicou o mangá chamado Tools Challenge, que eu vou falar mais tarde. A história de Pré se passava no jardim de infância, na pré-alfabetização, mas tem dramas muito adultos, retratados de maneira engraçada e com cenas bem épicas. E ainda dá uma baita lição de vida que muito marmanjo aí tem que aprender. Assim, finalizamos a sessão da Ação Magazine. Infelizmente, ela durou só 1 ano, com 3 edições lançadas sem ritmo nenhum. Mas ela deu frutos no cenário nacional. Em 2011 foi publicado Tools Challenge, do Max Andrade. Tudo começou de maneira online e de graça, que deu muito certo e alcançou uma quantidade de fãs o suficiente para ter uma campanha de financiamento coletivo de sucesso, publicando o volume 1 de maneira física e independente. O sucesso chegou aos ouvidos de uma editora, e juntos eles começaram a publicar o mangá. A história se passa em um mundo parecido com o nosso, mas também bem diferente. As pessoas nascem com ferramentas, e o protagonista teve a sua ferramenta roubada logo no berçário, e vai morrer se completar 15 anos longe dela. Durante as 6 edições, que duraram de 2011 até 2018, o autor evolui muito, ritmo, traço, história e cenas impactantes, tanto emocionais quanto de pancadaria. Sério, acontecem coisas nesse mangá que podem te fazer se emocionar. Isso o Max sabe fazer muito bem, momentos e motivações emocionantes. Em contrapartida, as cenas de ação tinham que melhorar. Apesar de boas, ainda faltava alguma coisa nelas, seja um dinamismo ou um ângulo diferenciado. Ainda assim, existiam alguns quadros bem irados.
Mas no geral, mesmo na edição final, a coreografia das lutas ainda tinha muito a evoluir. Em Tools, você começa lendo pelo shonenzão de pancadaria, mas fica pelos personagens e suas histórias. Uma curiosidade é que o autor do Tools Challenge acabou indo pro Japão 3 vezes, se eu não me engano, tendo aula com vários mestres mangakas e até publicou seu mangá lá. Bem doido, né? Doido também seria se você desse o like e se inscrevesse no canal. Toda semana eu faço vídeos analisando o mundo dos animes, mangás e jogos de maneira técnica, e dá muito trabalho. Por favor, me dá essa força. E não esquece de dar uma olhada no Young Hearts, o mangá nacional que apoiou a criação desse vídeo. Leia um capítulo duplo de estreia clicando no primeiro link da descrição e no comentário fixado. Voltando à linha do tempo para 2012, uma notícia ia abalar a comunidade nacional. Um brasileiro ficou em segundo lugar na 5ª edição do Morning International Competition. Isso acabou chamando a minha atenção e eu fui ver sobre o que se tratava essa história. Para quem não conhece essa competição, era um campeonato internacional de mangá feito pela Kodansha, que é uma grande marca no mundo dos mangás. Para você ter uma noção, a Kodansha é casa de Vinland Saga, Attack on Titan, Fairy Tail, Akira, enfim, já deu pra sacar, né? A história classificada em segundo lugar era Over the Rainbow, e o autor, Ricardo Mango. De primeira, a história se destacava de todos os outros competidores por 2 motivos. Era totalmente colorida e tinha um traço diferentão. Na verdade, não era só o traço que era diferentão, a história também era. Mesmo que ela tivesse muito para melhorar, seja em algumas falas ou em algumas cenas de combate, ela tinha algo que para mim passava por cima de todos esses problemas. A mensagem. Cara, a mensagem da história é uma das coisas mais poderosas que eu já vi, e até hoje continua relevante, se não mais relevante ainda. Esse quadrinho foi responsável por eu vir a me tornar fã incondicional do Ricardo, e até hoje é o mangá brasileiro que mais me impactou. Eu não vou falar mais nada, se você quiser ler vai ter um link na descrição do vídeo. E isso meio que solidificou meu gosto por ler mangá nacional. Tem sim coisa boa por aí. Mas até eu voltar meus olhos para esse mundo, demorou um pouco. Faculdade, mangás maiores, relacionamentos, enfim, minha vida estava acontecendo. E mangás nacionais não eram a minha prioridade. Mas em 2014, o resultado de uma iniciativa da JBC foi publicada, o Henshin Mangá, uma coletânea dos 5 vencedores do Brasil Mangá Awards, uma premiação feita pela própria JBC para incentivar o mercado de mangás nacionais. Na revista tinham obras bacanas com potencial, mas também tinham algumas fraquinhas. Na média, todas elas pareciam faltar algo. Elas tinham potencial, mas ainda não te fisgavam logo de primeira. Eu não vou avaliar as obras individualmente aqui, até porque são capítulos únicos e pequenos, mas ela deu frutos no mercado. Em específico, a que eu mais tive contato foi com Quack, que 1 ano depois foi publicado por uma editora. Lembra do cara que ficou em segundo lugar no concurso da Ação Magazine, o Kaji? Então, é ele. Eu só li a primeira edição de Quack, mas gostei bastante. A qualidade física da revista é incrível, e o autor manja muito de quadrinhos. O humor que eu tinha achado meio fraco no capítulo piloto da Henshin melhorou muito aqui, e teve até uma parte que me fez dar risada. Só que Quack tem um problema pra mim nessa primeira edição, a narrativa. Tudo parece meio jogado no início, e eu fiquei curioso e perdido em várias partes, já que nada é explicado no volume 1 inteiro. Depois de ter conversado com o autor, eu descobri que existia uma edição 0 que conta a infância do personagem. Só que essa edição não é mencionada em nenhum lugar do quadrinho. E poxa, o capítulo 1 é a porta de entrada para todos os leitores. E então é o volume que precisa fazer bem o trabalho de apresentar as coisas de maneira interessante. Atualmente, Quack parece estar bem legal. Olha essa capa! Isso foi lançado em 2019 e me deu muita vontade de ler. Mas voltando para nossa linha do tempo, que já tá em 2015 por sinal, eu só li Quack. Tenho até que saber no que deu a história. E assim entramos em 2016, que infelizmente eu também fiquei afastado dessa área. Por isso, quase nenhuma novidade chegava até mim, um consumidor curioso, mas relativamente distante. E eu acho que talvez isso seja um grande problema. Imagino que tenham muitas pessoas como eu daquela época. Tem interesse, mas como não procura ativamente, nunca descobre essas iniciativas nacionais. Bem diferente de outros produtos e meios, que mesmo quando são independentes tentam fazer barulho onde puderem, os mangás nacionais ficam meio silenciosos.
Enfim, em 2016 eu acabei lendo só a nova edição do Henshin Mangá, novamente com os finalistas do concurso da JBC. Nessa edição, a qualidade dos desenhos estava muito boa, vários estilos diferentes e interessantes, mas algo não conectou comigo e eu achei as histórias da primeira edição mais a minha praia. E enfim, acabou o meu 2016 de mangás nacionais. Desde então, a Henshin meio que morreu, e só em 2020 publicou 3 edições com os participantes do novo Manga Awards. Todos foram pro formato e-book e podem ser comprados na Amazon, Google Play e essas paradas. Vou deixar meu link aí na descrição. Eu não li nenhum deles, e sinceramente eu acho esse formato meio problemático pro público em geral que gostaria de consumir mangá nacional. Sei lá, eu não tenho os dados, mas é uma percepção que eu tenho como consumidor. Talvez fosse melhor uma iniciativa mais digital mesmo. Parece que na minha vida tudo ficou bem devagar desde a Ação Magazine, não é? Então, preparem-se para 2017, o ano que o Brasil estremeceu no Silent Manga Audition. Essa é uma competição internacional de mangás, e as suas histórias não podem ter nenhum balãozinho de fala. Para vocês terem uma noção, a Coamix, que é a empresa que faz essa competição, é composta só por lendas. Se liguem em alguns desses exemplos de jurados. Eu vou destruir o nome de todos eles aqui. Nobuhiko Hori, ex-editor-chefe da Shonen Jump, e não é só qualquer ex-editor-chefe. Ele era o chefão durante a época que a Shonen Jump vendia 7 milhões de cópias semanais. Foi o ápice da revista. Tetsuo Ohara, criador de Hokuto no Ken, que, caso você não saiba, é um dos maiores shonens do mundo, com mais de 100 milhões de cópias vendidas e inspiração direta para Jojo, e Tsukasa Hojo, criador de City Hunter, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas foi o cara que popularizou shonens com traço mais maduro. Ah, e ele também só foi o mestre do Takehiko Inoue, autor de Vagabond e Slamdunk. Já deu pra ver que é só cachorro grande, né? Pois é. Voltando para a competição, toda edição tem um tema diferente, e os vencedores recebem um prêmio em dinheiro e, algumas vezes, a oportunidade de viajar para o Japão, tendo aulas com as lendas do mangá. O Silent tem diversas categorias de vencedores, e elas são meio confusas, umas têm mais peso e outras menos. Então eu vou dividir assim: categorias mais prestigiadas, que tem prêmio em dinheiro, e as outras, que possuem relevância, mas não dão esse din-din. Em 2017 tivemos 608 inscrições, com 41 vencedores na categoria mais prestigiada, e 5 deles brasileiros, e 60 vencedores na outra categoria, onde tivemos 8 brasileiros. Para um país sem muita tradição nos quadrinhos e na leitura, é um número bacana, né? Isso até virou notícia em alguns sites, mas ainda era algo tímido, diferente do que aconteceria em 2018. Nesse ano, a comunidade de mangás nacionais seria abalada novamente pelo Silent Manga Awards. Na sua edição de 2018, o concurso teve 505 inscrições do mundo todo. 50 candidatos venceram na categoria mais prestigiada, enquanto outros 60 venceram nas outras. Mas você deve querer saber quantos brasileiros estavam nessa galera aí, né? Das categorias menos prestigiadas, dos 60, 9 eram brasileiros, um a mais do que da outra vez. Bem, ainda assim tá muito bom, mas não para por aí. Dos 50 vencedores das categorias mais prestigiadas, 13 eram brasileiros, quase o triplo do ano passado. Essa notícia bombou no mundo dos quadrinhos e dos mangás. Todos os sites estavam falando disso, até o Jovem Nerd. E desde então, eu fui dando mais atenção pra galera nacional, comprando mangás nacionais para completar a coleção e experimentando novos títulos. Agora em 2020, eu comecei a ter um contato mais forte com autores nacionais graças ao canal. Um exemplo disso é o próprio Young Hearts, mangá que você pode conferir clicando no primeiro link da descrição e do comentário fixado. É um projeto que tem muito carinho envolvido, já tendo até um site com o perfil dos personagens, e um vídeo de encerramento estilo anime, que tá passando aí no fundo agora. Se você gosta de um shonen com pancadaria, consequências e reflexões, dá uma chance. Grandes histórias nacionais dependem de você para ir além. E olha que esse é 100% gratuito, então literalmente não custa nada acompanhar e dar uma força.
Então, um obrigado a eles por fazer com que esse vídeo fosse possível. Durante todos esses anos, o mangá nacional passou por altos e baixos, mas evoluiu. Sempre existiram autores bons, mas muitas vezes não tinham a oportunidade para mostrar o trabalho deles. E para responder à pergunta do título, mangá nacional é bom? Sim. Como eu falei antes, sempre existiram bons autores, mas ainda não tínhamos um ecossistema para produzir autores que pudessem se sustentar e fazer um trabalho no mesmo nível e velocidade do Japão, por exemplo. Mas eu acho que com a internet a gente pode mudar esse ambiente. Ou seja, os autores são bons, mas infelizmente o ambiente é muito cruel, o que faz com que eles simplesmente foquem em outras coisas na vida. Minha experiência com esses mangás foi muito divertida na época que eu li eles, e lendo hoje, com olhos mais velhos e com mais conhecimento, eu consigo ver mais problemas do que antigamente. Só que eu também consigo ver seus pontos positivos e como eles evoluíram com o tempo. Foi muito legal reler todos esses quadrinhos, e os autores são incrivelmente gente boa. Com a maioria deles você consegue contato direto e eles te respondem. Ir na ala de quadrinhos independentes de eventos nerd e de anime é uma das coisas mais bacanas que tem. Além de você poder descobrir histórias muito legais, todos os autores são muito receptivos e adoram bater papo. Sinceramente, é um tipo de contato que você não consegue ter em outro lugar. Essa foi basicamente a minha experiência com mangás nacionais de 2010 até agora em 2020. Teve muita coisa que eu deixei de fora, só que eu precisei condensar o vídeo para deixar só as experiências mais impactantes para mim. E lembra que eu falei que ia comentar sobre Pirates Tales lá no início do vídeo? Então, enquanto eu tentava me lembrar do que eu já tinha lido, eu caí no site do Pirates Tales e foi algo bem nostálgico. Aquele visual de site dos anos 2005, tem até banner para a comunidade deles no Orkut. Mas o que me chamou a atenção mesmo é que o site tem um chat embutido, realmente é muito 2005. E para minha surpresa, as pessoas conversavam lá até hoje, esperando pela volta do autor, dando feliz 2020 uns pros outros e sempre dizendo que não vão desistir da volta do quadrinho. E isso me cativou, me fez lembrar da minha história com os quadrinhos, quando eu comprava Bleach na banca lá em 2007, ou Manhwa de Ragnarok, que faz parte até hoje do meu vício interminável pela franquia, ou ainda quando meus pais compravam Dragon Ball pra mim lá em 2002. Esses quadrinhos foram responsáveis por muitas amizades, direta e indiretamente, e também acabaram me fazendo querer mexer com a arte de contar histórias. Só que eu nunca tive a coragem que um quadrinista brasileiro tem, e depois de ter conhecido alguns deles em eventos, meu respeito por eles só aumentou. No fim, mesmo que o mangá nacional nesses anos tenha tido suas falhas, é muito mais difícil criar do que analisar e criticar. E esses autores são verdadeiros apaixonados. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, para celebrar essa arte que eu gosto tanto, para celebrar esses autores nacionais que realmente fazem com coração, e para, quem sabe, mostrar que existe todo um universo de quadrinistas aqui no Brasil que estão esperando para serem descobertos por você. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha ele com quem você conhece, em grupo de quadrinho independente, em grupo de mangá, anime, enfim. Essa galera merece o reconhecimento. E a gente tem muito otaku espalhado pelo Brasil. Que tal a gente incentivar as histórias que nós mesmos fazemos? Ah, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se você se interessou por algum desses quadrinhos que eu falei aqui, eu vou deixar os meus links afiliados da Amazon na descrição do vídeo. E não esqueçam de conferir o Young Hearts, que é de graça. Vai estar em destaque na descrição e no comentário fixado. Esse vídeo foi muito difícil de fazer. Condensar tantos anos de história foi complicado, e tive que refazer esse roteiro algumas vezes. Então, por favor, se você quer que eu continue me dedicando ao YouTube, me dá uma moral. Depois me digam nos comentários o que vocês acharam de Young Hearts e de outras iniciativas brasileiras que eu não falei aqui. Bem, é isso. Valeu por assistir e espero vocês no próximo vídeo.